Nós voltamos aqui no Bom da Notícia conversando com a juíza aposentada, doutora Selma Arruda. Hoje, uma candidata ao Senado da República nas eleições de outubro desse ano. Doutora, vamos continuar conversando aqui e matando a curiosidade do nosso internauta. Em vários momentos, a imprensa local, inclusive, nós da TV Record, da Rádio Vila Real, agora no site O Bom da Notícia, nós comparamos a senhora e a população também ao juiz Sérgio Moro, que conseguiu colocar o ex-presidente Lula na cadeia. O que é que passa na cabeça de um juiz momentos antes da decretação de uma prisão de pessoas importantes, ou pseudamente importantes, né, na prisão? Qual é o peso da caneta? O papel modifica o papel tem mais... Eles dizem, ó, Selma, assina aqui que eu tenho poder, não sei o que e tal. E papel e caneta tem um ditado que eles não brigam. Né? Não vão brigar nunca, mas tem que colocar a coisa certa como papel e caneta. A senhora condenou à prisão o ex-governador Silval Barbosa. Ex-governador. E um ex-presidente de Assembleia, José Riva. E também o presidente da Câmara. A gente não pode se esquecer do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, um garoto ainda jovem, preso, mas ainda jovem, e que tinha um futuro promissor político também pela frente, que é o João Emanuel. Como é que a senhora se sente? Isso aqui são figurões que a gente tem conhecimento, mas deve ter mais gente aí na esteira disso aí. Como é que o interior, o íntimo de um juiz togado como a senhora, nessa hora, flui? Olha, o juiz é um ser que sofre muito porque o juiz é muito solitário. Você tem pedidos feitos pela 14ª Promotoria, que tem 4 promotores assinando aquele pedido. Você sabe que aquele pedido foi precedido de várias reuniões, que eles viram se valia a pena fazer aquele pedido, se não valia, instruíram aquilo junto com delegados, etc. e tal. Você tem um GAECO, que tem mais 4, 5, 6 promotores lá dentro, fazem a mesma coisa. E na hora de decidir, o juiz é obrigado a decidir absolutamente sozinho. Isso traz uma carga muito grande para a gente. Porque não é apenas o fato de você ver tecnicamente existem indícios, tecnicamente isso realmente é caso de decretar prisão ou não é caso de decretar prisão. Tem o peso da consequência social dessas coisas, né? A gente tem o peso, a importância que isso pode trazer para milhares de pessoas, A economia pode ser afetada em razão da sua decisão. E isso, então, deixa a gente algumas noites sem dormir. Eu fiquei muito triste quando eu tive que decretar a prisão do João Emanuel, não apenas por ter sido o presidente da Câmara, mas por ser filho de um colega, né, aposentado, e eu tenho muito respeito por ele e tal, mas, assim, a gente tem que medir sempre, né? Eu tenho um respeito por ele, tenho um carinho por ele, mas eu tenho mais respeito pela minha toga, pela responsabilidade que eu tenho. Então, a gente acaba agindo racionalmente, só que primeiro você tem que trabalhar bem o emocional para conseguir. O Silval Barbosa, por exemplo, eu votei nele, né? Eu havia votado nele. Então, foi uma pessoa também que eu sofri, eu senti uma tristeza como cidadã. É que nem essa questão agora do Lula, né? As pessoas fazem memes ali comemorando, etc. Ainda bem que foi preso. Mas se você for olhar por outro lado, é uma coisa muito triste um presidente da República, um ex-presidente da República preso. É uma coisa muito triste para o país. Isso afasta investimento externo, isso afasta, diminui o desenvolvimento do país. E a gente sabe que isso acontece, né? Então, eu posso te dizer que cada uma dessas decisões e várias outras, mais ou menos semelhantes, me fizeram, assim, passar um bom tempo sem ter um sono tranquilo. A senhora tem a rêmora também, não é? Tenho a rêmora. A rêmora também, que ainda está em andamento, né? A rêmora, na verdade, eu sentenciei o Alan Maluf, né, com relação à rêmora. Os outros, como eram réus soltos, porque na época ela foi desmembrada, porque o Alan Maluf chegou depois, ele chegou depois e confessou e tal, então o processo andou só contra ele. Quando é processo contra um réu só, obviamente, ele anda mais rápido do que o outro que é contra vários réus, né? Então, a rêmora deve já estar quase em fase de sentença também, acredito que falta pouca coisa, mas o
o processo com relação ao Alan Maluf, a sentença dele já faz toda a construção de como as coisas aconteceram. Quem lê aquela sentença sabe mais ou menos qual é a minha convicção em relação aos demais. Que a delação do Alan caminha em esfera superior? Olha, ouve-se dizer essas coisas, mas as delações são sigilosas. Ele chegou a propor delação para a senhora? Sim, ele chegou a conversar comigo. A senhora não aceitou por quê? Porque eu não poderia aceitar por conta do foro privilegiado, né? Ele se refere a pessoas com foro, né? Então, eu só posso homologar aquilo que está à altura da minha competência. Ele está o quê? Na esfera STJ ou STF? STF. STF. Então tem figurão realmente dentro dessa operação Rêmora. Ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica? Agora a senhora pode falar, a senhora não está mais lá. Não, é que eu não sei te falar assim, com detalhes, né? Quando ele conversou comigo, pessoalmente, esteve lá com o advogado dele, foi logo depois que ele foi solto, eu o prendi, ele ficou uns dias e uma colega soltou num plantão de final de ano. E ele foi lá, me procurou e me disse, olha, doutora, eu quero contar tudo que eu sei, porque aconteceu assim, assado, etc. E confessou, como de fato depois ele acabou confessando na própria ação penal. Né? Acabou ficando pública aquela confissão dele com relação a esses fatos da Rêmora. Mas essa delação, obviamente, subiu porque ele se refere a outros fatos além da questão da Rêmora, né? A senhora teve a Rêmora, essas demais operações que nós já citamos. A Imperador, a senhora também andou, a ex-primeira-dama Roseli também foi com a senhora, não foi? Foi. Ela começou a tramitar comigo essa ação penal e depois uma exceção de suspeição provocada pelos advogados da senhora Roseli, eles anularam a ação penal e ela voltou a tramitar então com um juiz que me substituía na escala, né, de substituição. Agora ela está com o Dr. Marcos Faleiros, que está lá na vara, designado, mas a mesma exceção de suspeição que foi votada e que anulou a ação é a mesma exata que foi votada em relação ao Silval e com relação a ele não anulou. Então foi até o STJ e não conseguiram anular a ação penal. Perfeito. A senhora recebeu ameaças, nós tivemos conhecimento, a senhora recebeu ameaças como juíza. Agora aqui fora, a senhora tem receio que essas ameaças se consumam, que elas sejam realmente feitas? Porque é um ditado antigo que diz o seguinte, que a vingança, no caso, entre aspas, né, a vingança não é feita no dia seguinte. Então a senhora ainda tem a precaução de cuidar da vida pessoal? Tem um ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio. Verdade. Não é isso? Então, a gente, claro, toma as precauções necessárias. Eu requeri ao Tribunal de Justiça que me conceda, pelo menos por algum tempo, né, ainda essa proteção de segurança, até porque é o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, nesse sentido, em relação a outros magistrados. Perfeito. A senhora, na vacância da 7ª Vara, foi para lá um cidadão que nós também temos conhecimento há muito tempo, doutor Jorge Tadeu, quem foi para lá agora, né? Ele pode já pegar de pronto muita coisa que a senhora deixou escrita. Aquela decisão, por exemplo, de 1000 laudas que a senhora citou, essa está em aberto ainda para conclusão, né? Ele já pode aproveitar uma série de coisas da senhora, né? Pode aproveitar, como pode rasgar, pagar tudo e começar de novo. Né? Aproveitar é por uma questão de praticidade mesmo, né? Mas ele, obviamente, que ele vai usar as suas convicções para fazer ou reformar a sentença. Deixa eu dizer para o nosso cúmplice aqui no Bom da Notícia, que eu estou reservando a parte política para o último bloco. Nós vamos conversar com a Selma Política no último bloco desse nosso programa. Por enquanto, nós estamos divagando aqui, conversando sobre uma série de assuntos que foram atribuídos a ela, fatos que foram atribuídos a ela como juíza. Mas a Selma Política, já nós vamos conversar. Vamos fechar esse bloco aqui, doutora Selma, com as suas frustrações como juíza. Satisfação, frustração, foram 22 anos, a senhora citou Cáceres, uma região altamente perigosa, que serve de escola para qualquer juiz, serve de escola para qualquer funcionário público, serve de escola para qualquer pessoa normal ou anormal também. Verdade. Então, como é que foi viver esse espaço de tempo como juíza, nas suas alegrias, nas frustrações,
nos seus desejos. Só para a gente fechar esse bloco aqui, que eu quero que o público conheça a Selma política agora, daqui a pouco. Então, a Cáceres foi uma escola, assim, como você disse, foi uma escola, um marco definitivo na minha carreira para me dar coragem. Cáceres é um lugar que você não trabalha lá. Ali não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Eu cansei de dormir sentada, os meus filhos embaixo da cama praticamente, porque o meu marido era policial, fazia plantão. E os filhos eu botava embaixo da cama porque eu recebia telefonema antes de dormir, olha, nós vamos passar aí, vamos metralhar a sua casa. Então eu dormia sentada na cama, com a arma engatilhada no colo e as crianças ali naquela situação. Então não foi uma e não foi duas vezes que eu recebi ameaças lá também. Tinha muito envolvimento de policiais com o tráfico, né? E isso era uma coisa que me deixava muito à mercê. Naquela época, desculpa, os tribunais ainda não tinham essa cultura de institucionalizar a proteção do juiz. E havia ainda, era uma coisa, né, de antigamente, aquele negócio, se você pedisse segurança, então para que você fez concurso para juiz? É medrosa, né? Então eu falava, porque saber medrosa não sou, então não vou pedir, não pedia, mas levava uma vida muito insegura nesse sentido, né? Depois o tempo passou, a gente veio para cá, fui para Várzea Grande, fiquei 5 anos em Várzea Grande. Lá em Várzea Grande a gente também convive muito com aquela questão de gangues, né? Aquela realidade de Várzea Grande ali é bem sui generis. E dali para execução penal. Mas as maiores decepções que eu tive na carreira foram decepções por não poder fazer aquilo que deveria ser feito, sabe? Eu tive várias pressões internas, isso tudo a gente passa, acho que é normal em qualquer instituição, muita pressão interna para não fazer ou, enfim, alguma coisa, mas o que mais pega mesmo é a sensação de impotência, sabe? Você trabalha, chega no final, parece que o processo se resolve por si mesmo. O processo chegou no fim, pronto, acabou a novela. E a realidade é completamente divorciada do processo. Você não consegue fazer o processo refletir a realidade. Tem um livro que é destinado a magistrados e principiantes e o autor, agora não me recordo o nome, diz o seguinte: a verdade verdadeira mesmo, não vai chegar nem nas escadarias do fórum. Então, você pode saber que você está brincando, né? Sim, como é que a senhora pode sentenciar? Pois é. Não é? A frustração é isso. A frustração é essa. Pode emitir uma sentença com base em tudo que está sendo feito, mas faltam elementos ainda. Faltam elementos porque a investigação não é feita de forma correta, não há celeridade. Por exemplo, você apreende bens de um sujeito que fez uma falcatrua no Estado, tá? Fez uma falcatrua de 10 milhões, você vai lá e apreende a fazenda dele. O negócio fica tanto tempo parado, que a fazenda dele é invadida, que a fazenda dele é grilada, que o Estado não vai ver aquilo nunca mais. Então é um faz de conta, sabe? Na prática, o nosso direito é um faz de conta, ele não tem efetividade, não tem como você reverter essas coisas de forma célere, de forma rápida, com segurança jurídica. Não tem. Então não tem como eu deixar de lado essa sua frustração com a sua decisão com o Silval Barbosa. Silval, todos nós comentamos, é o que se fala, o desfalque do Silval foi acima de 500 milhões, uns dizem que foi até 1 bilhão. Aí o Silval faz um acordo, oferece 70 milhões ou uma coisa assim, né? Oferece uma fazenda, a senhora cita, a fazenda foi invadida, a própria justiça tem que cuidar daquilo, que ela é tutora, ela é hoje responsável pela manutenção do imóvel. Então essa frustração a senhora teve ao sentenciar o Silval? Com certeza, sem contar que quando eu sentenciei especialmente o Silval, o que aconteceu foi que eu percebia que havia pessoas que fizeram colaboração, que foram beneficiadas pela colaboração e que estavam mentindo na colaboração. Dá para você ver nitidamente quem estava mentindo e quem estava se esvaindo daquilo, saindo fora da sua responsabilidade. Ah, isso aqui eu não lembro, aquilo eu não sei, aquilo faz de conta. E assim mesmo aquilo é homologado, assim mesmo vem para mim e eu tenho que... Bom, a condenação é a 26 anos de prisão, mas eu sou obrigada a dar só 1 ano de prisão domiciliar com tornozeleira. Gente, isso não é justiça. Não existe, sabe? Acho que a gente precisa ver a efetividade, precisa ver a correspondência
na mesma proporção do que a pessoa fez, ela tem que ser Uma apenada. coisa que o povo não entende, doutora Selma, vou aproveitar para fechar esse bloco, ver se a senhora consegue, com o seu poder de síntese, inclusive, explicar. Tem 70 anos de cadeia, ou tem 80 anos de cadeia, e uma simples tornozeleira coloca essas pessoas entre as pessoas de bem normais aqui. Eles só vão ter algumas restrições, 7 horas da noite, 8 horas da noite, final de semana, mas estão em apartamento triplex, apartamento de cobertura, ou estão em mansões, vivendo em mansões, em condomínios chiques, caros. O mal compensa. Para a população normal, o mal compensa. É isso que a gente não pode deixar acontecer, porque é como a gente sempre fala, a sensação de impunidade é que impulsiona o sujeito a cometer crimes. Se ele souber que vale a pena roubar 100 milhões, e depois ele vai passar 1 ano na cadeia e vai sair e vai continuar usufruindo aqueles 100, Eu não vou mexer no dele, né? E sem contar que o que se sabe, não se prova, mas se sabe, é que nos bastidores dessas colaborações premiadas, as pessoas costumam ganhar dinheiro, ou seja, extorquem os comparsas, você me dá X, senão eu vou te delatar. Aquele comparsa te paga, você dá um pouco para a justiça, fica com outro, você fica mais rico do que você era antes. Então entendeu? é um mundo de falcatruas. É um mundo, uma justiça criminal de faz de conta. Isso é que me irritou. A Selma Política, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Já, já.